Meus amados, graça e paz, então nós vamos, nesse momento, refletir na porção da palavra do Senhor. E aí nós vamos estar trabalhando o tema Dormindo na Insônia. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 3. Então abra aí o Salmo 3 e nós vamos meditar nessa porção da palavra do Senhor. Quero deixar um abraço aí para Fernanda. Que Deus abençoe você, Fernanda. Seja bem-vinda para a Power Ministerial. Então, que Deus abençoe você, seja bem-vindo. O Mateus, que está aqui conosco. Tudo bem, Mateus? Como é que está aí? A irmã Dalva, seu Salvino. Então, um abraço aí para todos. Dilza. Então, é muito bom ter vocês aqui conosco. Então, essa aqui é a live da Igreja Congregacional no Bessa. Então, nós realizamos essa live todas as quartas, sextas e sábados. E é um prazer ter vocês aqui conosco, tá? Salmo de número 3, e assim diz a palavra do Senhor. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. Que o Senhor Deus aplique essa palavra em nosso coração. Vamos orar? Bondoso Deus, graças te damos por tua palavra que é viva e eficaz. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Fala ao nosso coração, Senhor. Pois o Senhor conhece a nossa estrutura e não se esquece que somos pó. Precisamos da tua palavra, pois sem ti nada podemos fazer. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Dormindo na insônia. O que é insônia? Os especialistas, tanto da área da psicologia como da área do sono, diz que a insônia consiste em 3 características. A primeira delas é a dificuldade em pegar no sono. Então, a primeira característica da insônia é quando eu tenho dificuldade de adormecer. Isso geralmente ocorre na primeira fase da insônia. A segunda característica é a dificuldade em se manter dormindo. É aquela pessoa que ela pode até dormir com facilidade, mas que acorda várias vezes na noite. E o terceiro elemento da insônia é aquele que acorda precocemente ou acorda cedo e já não consegue dormir mais. Então perceba que a insônia ela é caracterizada tecnicamente como aquele que tem dificuldade de dormir, aquele que tem dificuldade de se manter dormindo, então ele dorme, acorda, ou aquele que quando acorda já não dorme. A insônia ela tem várias causas. Ela tem uma causa física, que pode ser desde excesso de luz, você que tem muita iluminação no quarto,
ou você que se mantém acordado com o celular. Então, alguns cientistas já testam que nas telas dos nossos celulares, smartphone, existe algo que eles chamam de luz azul, e essa luz emite uma mensagem ao nosso cérebro que está dia, que não está na hora de dormir. Então, você que é acostumado a dormir próximo do celular, agarrado no celular, então possivelmente você tem grandes possibilidades de não ter um sono adequado. Então fisiologicamente pode ser desde muita luminosidade, uma cama desconfortável, problemas respiratórios podem causar insônia. Fatores psicológicos também são significativos na insônia. Por exemplo, alguém muito estressado, alguém que anda com um excesso de preocupações, essa pessoa pode ter uma noite mal dormida, pensamentos automáticos, pensamentos repetitivos assediam a sua noite e ele fica ali imaginando o que é que eu vou fazer amanhã, e meu filho, e aí você se entrega aos desvaneios do e se, e esse e se é algo extremamente estrangulador. E se acontecer isso, e se a biópsia der isso, e se meu marido for assim. Então, o excesso de preocupações pode ser um fator desencadeador de insônia. A depressão, emoções em excessos, como excesso de alegria, de ansiedade, de tristeza, essas coisas podem gerar insônia. Mas não apenas fatores físicos ou fatores psíquicos, mas também causas espirituais podem gerar uma insônia. E aqui, por causas espirituais, eu não quero dizer apenas, e em especial, uma ação de Satanás agindo em nossas mentes, produzindo insônia. Mas aqueles que porventura têm pecados ocultos, se você observar o Salmo 32, versículo 4, Davi diz: enquanto eu calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu silenciei, enquanto eu ocultei, escondi as minhas transgressões, a Escritura diz que ele tem um efeito cadeia, o que a gente chama de doenças hamartiogênicas. Hamartia é a palavrinha grega para pecado, ou seja, doenças causadas pelo pecado. Então, a Escritura diz que Davi também se apegou à insônia por um pecado oculto, por um pecado escondido. Então, a insônia também pode ser uma manifestação da disciplina do Senhor, nos chamando, nos alertando sobre algumas realidades espirituais. Pois bem, aí você diz assim: mas pastor, como é que eu sei o que é uma coisa da outra? Isso, de fato, não é uma coisa fácil. Todo o processo de anamnese, todo o processo de investigação da origem das coisas é sempre um processo minucioso, um processo que deve ser feito com muita sobriedade. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, que é um dos considerados o último dos puritanos, pastor da abadia, ou melhor, da capela de Westminster, que também era médico, no seu livro Depressão Espiritual, ele escreve que uma das ações de Satanás nos nossos dias é confundir aquilo que é espiritual daquilo que é fisiológico, daquilo que é emocional. Se Satanás consegue emaranhar isso, a gente vai estar medicando a mulher encurvada, cuja a enfermidade é de sorte espiritual. Se conseguirmos ter um emaranhamento, uma confusão nessas coisas, nós estaremos orando por aqueles que o Senhor nos ensina que a medicação é a questão ordinária e necessária. Já imaginou Paulo
certamente orou por Timóteo pelas dores estomacais, mas mesmo assim recomenda um pouco de vinho para que viesse ser abrandado as suas dores. Com isso, amados, nós observamos que a insônia ela pode ter vários fatores. E aí, como é que eu sei? Você ataca todas as áreas. Você começa a fazer suas observações fisiológicas, a luz no seu quarto, você começa a observar a sua cama, começa seu estilo de vida, a sua alimentação, você começa a fazer observações emocionais. Será que eu estou ansioso? Será que eu estou me entregando a desvaneios das minhas imaginações? Ou será que eu tenho pecados escondidos? Será que eu tenho alguma coisa inconfessa? Será que eu tenho transgredido alguma das leis do Senhor e tenho achado isso normal? Então a ideia é que você deve observar todas as frentes de atuação e assim, amados, enfrentar cada uma delas. Esse salmo, o salmo de número 3, é um salmo escrito pelo rei Davi. Davi escreveu cerca de 73 salmos, ou seja, quase metade do livro de Cânticos, do livro de Salmos, nasceu da pena do rei Davi. O livro dos Salmos, ele não é dividido em capítulos. A gente fala assim, abra a sua Bíblia no Salmo capítulo tal. Teologicamente isso não é correto, porque os Salmos não são divididos em capítulos, mas são divididos em livros. É isso mesmo. O livro dos Salmos é dividido em 5 livros. Nós temos 5 grandes divisões no livro dos Salmos. Alguns eruditos dizem que essa divisão é pensada à luz dos livros da lei, dos livros de Moisés. O primeiro livro, ele vai do capítulo 1, versículo 41. Se você observar, cada livro ele é encerrado com algo que a gente chama de doxologia, que é um amém, amém. Um amém duplo, um amém repetido. Então, se você observar, no capítulo 41 vai ter essa doxologia, amém, amém. No capítulo 72, no capítulo 89, no capítulo 106, e aí encerra-se cada um dos livros dos Salmos. Então, o primeiro livro dos Salmos, o primeiro e o segundo livro, que vai do 1 até o 72, narra o momento áureo da história de Israel, do reino unificado, o reino do norte, o reino do sul. Então não havia ainda Samaria como capital do reino do norte, estava tudo juntinho lá, agarradinho, todo mundo pertinho do outro. Já o terceiro livro já começa numa penumbra, já começa num momento de incredulidade, de flerte com a indignação, de paquera, com o desespero, porque o Salmo 73 já narra a desesperança e a indignação de Asaf ao olhar para os ímpios e observar uma prosperidade terrena cujo ele não percebe nos justos. E aí a Escritura diz que por conta disso os seus pés quase se desviam, ele quase apostata da fé ao olhar para a grama do vizinho. O Salmo de número 3, como eu disse a vocês, é um salmo escrito por Davi. Talvez a sua Bíblia, olhe aí para ela já lhe ajude ao falar sobre o contexto. E o contexto do Salmo 3 é um contexto de golpe militar, é um contexto de caos político. É um contexto não só de caos político por haver alguém que quer dar um golpe militar. Existe uma pessoa que está julgando as portas de Jerusalém, as causas do rei, por quase 3 a 4 anos. E ele interceptava os sofridos de Jerusalém para que as causas não chegassem ao rei Davi. E ele vai cooptando pessoas sorrateiramente, ele vai cooptando seguidores, dizendo assim, o rei não tem tempo para julgar a sua causa, vem aqui e eu vou dar um parecer,
vem aqui porque o rei está muito ocupado, e com isso, malignamente e perversamente, ele vai cooptando. Então, o Salmo 3, ele nasce numa estrutura sociopolítica de crise. Mas como se não bastasse já essa crise, o Salmo 3 também nos ensina que é um momento de grande desastre familiar. Porque quem está querendo dar o golpe militar, quem quer cooptar os súditos do rei, nada mais é do que o terceiro filho de Davi, Absalão. Então, Absalão quer cooptar o seu reinado, ele está indignado com seu pai, porque seu pai não lhe escuta, porque seu pai foi omisso quanto à tratativa do pecado doméstico, porque Tamar, a sua meia-irmã, foi estuprada pelo seu meio-irmão Amnon, e Absalão exige do pai uma ação mais rígida, uma disciplina, a aplicação de Moisés na cabeça do seu meio-irmão, e a lei de Moisés vai ser uma pena capital, mas aí Davi fica inerte, Davi fica alheio, Davi acha que o tempo apaga, Davi acha que os irmãos vão se entender, Davi está com um sentimento de culpa, porque ele já provavelmente se deitou com Betseba, e o seu pecado já se tornara público. Então ele acha, quem sabe, que não tem tanta moral para disciplinar os seus filhos, quando ele mesmo quebra os mandamentos de Deus. E aqui, nesse caso, quebra o 7º mandamento, não adulterarás. Então, o Salmo 3 nasce nesse conflito, nesse emaranhado de dificuldades. E com isso, será que você conseguiria dormir? Alguém querendo tomar seu emprego? Alguém querendo tomar seu emprego na força de um golpe? E quem quer tomar o emprego é o seu filho. Olha que problemão o nosso irmão Davi está enfrentando. Então eu quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta, seu coração também, e aí nós vamos meditar um pouquinho nesse texto, tá? O versículo 1 e o versículo 2, eles estão reunidos numa paráfrase, eles estão juntos numa grande lição. E aqui a primeira lição desse texto, se você quiser anotar, você anote, se alguém quiser colocar aqui, coloque. A primeira lição é que Davi, ele reconhece que o seu problema é plural. Davi reconhece que o seu problema é múltiplo. Quem sabe Davi poderia dizer, meu Deus, quanto mais eu oro, mais a assombração aparece. Olhe para a sua Bíblia, o versículo de número 1. Salmo capítulo 3, Salmo 3, versículo 1, e a Bíblia diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Perceba que o problema de Davi, além de ser plural, é crescente. Davi diz, Senhor, tem crescido o número dos meus adversários. Versículo 1, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então, o primeiro problema que Davi enfrenta aqui é um aspecto plural e é um aspecto crescente. A vida, amados, e em especial a vida cristã, não é um parque de diversões, não é um tapete aveludado, não é um mar sereno e tranquilo. A vida cristã é muitas vezes uma rinha, é um octógono de dificuldades, é uma arena de guerras. A vida cristã, muitas vezes, é uma ação sem tréguas. Como já disse alguém, os bons soldados de Cristo sempre terão uma batalha a ser travada.
Em algum momento da sua vida você já se deparou com a realidade que você diz assim, meu Deus, parece que tudo se reuniu num só momento, numa só circunstâncias, e isso tem me afligido. É um filho que é obstinado, é o desemprego que bate a porta, é a gripe que vem, você fala, será que eu estou com Covid? Aí, além disso, você agora se depara com uma despensa esvaziada. Aí você vai ligar o carro não pega. E aí você vai receber uma ligação, a pessoa é ríspida, a pessoa é hostil. E aí você diz assim, meu Deus, parece que as trevas estão reunidas num ataque frontal único ou único num só momento e múltiplo, pois é de várias áreas. Nós temos vários inimigos, dentre eles, aqueles que independem da nossa espiritualidade, ou da geografia que vivemos. À luz de João, nós temos 3 grandes inimigos: a carne, a nossa natureza pecaminosa, esse negócio ranhento do nosso coração, esse negócio que habita em nós, que nos instiga a pecar, que nos trava o coração à liberação de perdão, que essa natureza pecaminosa que depõe contra nós mesmos. João vai dizer que nós temos um outro instrumento, um outro inimigo de enfrentamento, que é o mundo. O Dr. Joel Bick, em um dos seus livros, Vencendo o Mundo, ele vai dizer que a luta contra o mundo é uma esfera de oposição a Cristo que a igreja enfrenta. Ou seja, o mundo jaz no maligno. É uma oposição à verdade do Evangelho, onde se você é cristão, você é rapidamente rotulado como alguém que é arcaico, alguém que é retrógrado, alguém que é fundamentalista, alguém que não tem reflexão do saber. Então esse mundo que jaz no maligno milita contra a verdade. Até por fim, João vai dizer que o nosso outro adversário é o diabo, é o maligno, é aquele que conspira, é aquele que acusa, é aquele que persegue a igreja de Cristo. Então nós temos de fato muitos inimigos, e Davi, além de se deparar com a perversidade do seu coração, que cobiça o que não é dele, que tem 100 ovelhas e vai em busca daquele que só tem uma ovelhinha, e ele rapta, ele copta essa ovelhinha e pousa com ela na parábola de Natã. Davi, além de se debruçar diante do seu coração mau, que está descansando quando é para estar na guerra, que está passeando aleatoriamente no palácio, quando é para estar servindo ao Senhor no campo de batalha, ele tem outros inimigos. Ele tem inimigos que eu vou chamar de externos, é um Golias, são os filisteus, aqueles que se voltam contra ele, são os amalequitas. Ele tem problemas próximos, é um Abner, o general do exército de Saul, que é primo e comandante do exército de Saul. Ele tem um sogro que quer transpassar o seu peito com a flecha. Ele tem o seu terceiro filho, Absalão, que é traidor, que é usurpador, que é disseminador de contenda, que é leviano, é aquele que rouba o pai, é aquele que humilha o pai, pousando com as concubinas do seu pai, e faz isso ao raiar do sol, para que todos vejam que ele quer de fato humilhar. Por conta disso, perceba que as pessoas, quando observam essa crise de Davi, olham para ele e dizem, não há em Deus salvação para ele. A sociedade olha para essa múltipla e crescente problemática de Davi e diz, esse aqui já era.
caixão e vela preta. Esse aqui já foi. Esse aqui não tem mais saída para ele. Essa é a primeira lição do texto. A segunda lição do texto é que mesmo nesse caos, mesmo nesse escombro, Davi, ele afirma que a sua confiança está em Deus. Segunda lição, em momentos de crise, em momentos de múltiplos problemas e crescentes dificuldades, nós precisamos reafirmar a nossa confiança em Deus. Versículo 3. Porém, esse porém, ele conecta o versículo 1 e 2 com o versículo 3. E como eu disse a você, o versículo 1 e 2 são os versículos do caos, do desespero. São os versículos de problemas múltiplos, variados e crescentes. O versículo 3, amados irmãos, esse porém é uma grande esquina existencial. Nós estamos aqui no capítulo 3 de Salmos. Porque é exatamente nessa esquina de problemas crescentes e agudos que nós nos deparamos nessa bifurcação da existência. E aqui nós temos duas possibilidades. Ou entramos no quarto da depressão, nos cobrimos com o edredom da ansiedade, do aperreio, da perturbação, ligamos a TV do estresse e passamos a noite acordados. Ou vamos para o outro lado, e no outro lado, mesmo diante do caos, mesmo diante da crescente problemática, mesmo diante do pessimismo que está ao nosso redor, Deus não vai fazer nada para intervir essa causa. Davi, diante dessa situação, ele diz, porém, Senhor, és o meu escudo. Davi não ignora o problema. Davi não faz vista grossa à sua dificuldade. Ele não é como aquela ave que vê o problema e acha que colocando a cabeça no buraco o problema vai sumir. Ele não nega as suas dificuldades. Ele não usa de um mecanismo de defesa, de negação, para que ele venha fugir ou ter um menor dano emocional. Ele reconhece o seu problema. Ele reconhece de tal forma que ele diz assim, porém. Esse porém, além de conectar o 1, 2 com o 3, esse porém também reflete a opção de Davi em não caminhar na trilha do desespero. Esse porém é uma manifestação que Davi escolheu a trilha de confiar em Deus. Amados, em tempos de problemas, nós temos duas tendências. A primeira tendência é de maximizar nosso problema. Primeira tendência, eu dou um volume a mais àquilo que já é grande, ou não. E aqui eu quero lembrar você os 10 espias que foram olhar a terra. Os 10 espias trouxeram grandes melancias, grandes frutos, mas também trouxeram a maximização do problema. E eles disseram que os cananeus eram como gigantes. E olharam para si, para o seu povo e disseram, nós somos como gafanhotos. Isso é a maximização do problema. Aqueles 10 homens desprezaram a ação de Deus no Egito. Aqueles 10 homens esqueceram que quando Deus quer, a água sai da rocha. De que quando Deus está à dianteira, carne cai do céu. De que quando Deus quer agir, Gog, Edom, eles caem. De que quando Deus quer agir, amados irmãos, Ele move céus e terra.
A primeira tendência ou o primeiro perigo que nós temos na hora da aprovação é de maximizar o problema. Eu dou um volume a ele maior do que o que ele já tem. O segundo problema, ou a segunda tendência, é de minimizar o problema, de desprezá-lo. É dizer, não, isso é besteirinha. Amanhã eu resolvo. Não, isso é bobagem. O menino está assim. É porque é a faixa etária, é a adolescência. E a adolescência é uma fase de rebeldia. Ah, ele é assim mesmo, porque é a mãe todinha, é o pai todinho. Então é uma tendência de minimização da problemática. E toda vez que eu minimizo, eu tiro a realidade dos problemas. E quando eu faço isso, eu tenho uma dificuldade de que essas coisas venham se avolumar até que alcance uma proporção que se torne até, quem sabe, insolúvel. Observe que Davi disse que o que causava alguma das pragas em Israel eram as raposinhas. A sequoia é uma das maiores árvores do mundo. A sequoia, ela tem uma casca que mede cerca de 30 centímetros de espessura. Isso mesmo, 30 centímetros de casca. A sequoia ela consegue resistir a tsunamis, vendavais. Mas existe uma coisa que derruba essa árvore. Sabe qual é? O cupim. Aquele animalzinho aparentemente inofensivo, você pode remover com a mão em um dado momento, mas que vai corroendo, vai consumindo como uma ferrugem, que vai lhe matando por dentro como uma célula cancerígena, até que vira uma problemática em estado de metástase. E aí, meu amado, já era. Então, Davi, ele não nega o problema. Ele reafirma o problema, mas direciona para onde ele vai andar. E ao direcionar para onde ele vai andar, ele diz, porém, Senhor, Tu és o meu escudo. Os reis daquela época, eles eram chamados de escudo do seu povo. Davi era tido como o escudo de Israel, aquele que protegia os seus súditos. E aí Davi transfere toda a sua habilidade militar para uma confiança em Deus. Ele reconhece que mesmo tendo grandes dotes, ele é impossibilitado de resolver suas próprias demandas. Meus amados, fica aqui comigo e preste bastante atenção. Quantas vezes os nossos problemas nos humilham? Os nossos problemas tripudiam dos nossos diplomas, quebram nossos anéis de formatura. Os nossos problemas desprezam os nossos recursos financeiros, as nossas habilidades intelectuais, onde muitas vezes aconselhamos outros e não temos condição de aconselhar nós mesmos. Confortamos outros e andamos perturbados. Mandamos uma palavra, Deus é soberano, na casa do outro e nos desesperamos achando que Deus não é soberano na prática em nossas causas. Davi, ele reconhece que ele não é escudo, ele precisa de escudo. E ele diz que o seu escudo é o Senhor. Olhe para a sua Bíblia. Ainda no versículo 3, Davi diz assim: Tu és o meu escudo e a minha glória. Tu és o meu cabode. Tu és a minha riqueza. Tu és o meu esplendor, a minha reputação e a minha honra. Davi, ele reconhece que a sua riqueza não está em um baú, que a sua glória não está em paz social, que as suas virtudes não residem em qualquer outro ser que não seja o próprio Deus.
Tu és o meu escudo, tu és a minha glória e és aquele que me exalta a cabeça. Davi está humilhado. O segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo número 30, a Bíblia diz: seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Olha que situação. O choro já não era uma realidade privada. O choro já não era mais ao entrar no quarto e trancar a porta. O choro de Davi se tornou algo incontrolável, público e doloroso. Você já se deparou com essa realidade? E não conseguir segurar as lágrimas próximos às pessoas? De já não conseguir conter as suas emoções e por conta disso você se tranca em casa, porque não quer demonstrar suas fragilidades. Você não quer se tornar perceptível no seu luto e no seu desespero. Davi, ele diz: Senhor, só o Senhor me exalta a cabeça, porque eu estou humilhado. Eu pequei de forma notória, e isso se tornou público. O meu filho, aquele que é do meu sangue, quer tomar meu trono. Já se pousou com as minhas concubinas. Imagina o escândalo público. Davi era um homem de muitas dores. Absalão havia transformado a glória de Davi em vexame. Mas o que é que ele fala? Ele diz: Senhor, eu confio em Ti. Tu és o meu escudo. Versículo 4. A gente aprende aqui algumas lições. E aqui a gente vai para a terceira lição desse texto. E a terceira lição é os benefícios daqueles que confiam em Deus. Existe benefício para quem confia no Senhor. Existe um resultado benéfico e gracioso para aqueles que se voltam para Deus como escudo, como glória e como aquele que exalta. E o primeiro benefício daqueles que confiam no Senhor é que eles têm as suas orações respondidas. Olha o que é que diz o versículo de número 4. O 4 diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. O primeiro benefício daquele que espera em Deus, daquele que confia em Deus, é que Deus escuta a sua oração. Meu amado, quem espera em Deus não perde tempo. Quem espera em Deus não lança tempo fora. Quantas vezes estamos com as nossas ações, com as nossas organizações, com os nossos trabalhos de bastidores, andando em círculo como Israel no deserto. Não saímos do canto, estamos aí como os carros de Faraó, atolados no meio do Mar Vermelho, e as ondas das problemáticas da vida estão nos assolando, prestes a inundar e a naufragar a nossa fé. Confia em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Aproveita esse momento de vexame, de vergonha, e vai orar. Porque Deus responde. Deus respondeu a oração de Abraão quando livrou Ló. Deus respondeu a oração de Moisés quando pediu para que Israel não fosse consumido em Cades Barneia.
Deus atendeu a oração de Ana quando disse: Senhor, dá-me um filho. Deus atende às nossas orações, como atendeu a oração da igreja que orava pela libertação do pastor Pedro, que estava preso e algemado, prestes a morrer pelo Herodes. Ore. Primeiro benefício de alguém que confia é que a sua oração é respondida. A terceira razão, ou melhor, a segunda consequência daqueles que esperam em Deus, é que ele deita e dorme. Olha o versículo 5. Versículo 5. Deito-me e pego no sono. Você conseguiria dormir sabendo que seu filho quer lhe matar? Você conseguiria dormir se a sua renda fosse para o beleléu? Eu não sei se você conseguiria, mas eu sei que Davi deitou e dormiu. Estavam calçando lá a rua da igreja. Graças a Deus a rua está calçada agora. E teve um fato que me chamou muita atenção. Os trabalhadores, depois de uma manhã de um sol causticante, eles almoçavam, meio-dia, procuravam ali pelo mato mesmo um pedaço de papelão, colocava embaixo de uma sombra de uma árvore, deitava e dormia. E aquilo me chamou a atenção. E eram vários. Como diz o Matuto, no pingo da meio-dia, no meio da rua, ali na calçada, em frente à igreja, com um papelão somente para dizer que não está no chão. Vocês tiravam a camisa e usava como travesseiro, deitavam e dormiam. E eu disse: meu Deus, quantas pessoas têm uma cama box, um travesseiro de plumas de ganso, tecnologia da NASA, anti-refluxo, anti-ácaro. Quantas pessoas têm uma cama massageadora, um quarto com splinter, deitam e não dormem. E estes estão conseguindo dormir. E aquilo foi muito forte para mim. O que faz com que nós venhamos ter um sono mais tranquilo é o senso de que Deus é soberano. Que Deus escuta a oração. O que faz com que nós venhamos dormir sem medo de amanhã é saber que Deus é rei e não súdito. Que Ele é soberano e não servo. Que Ele é senhor e não escravo. Deito-me e pego no sono. Acordo por uma razão. O Senhor me sustenta. Eu não sou refém dos meus inimigos. Eu não estou preso às minhas ansiedades. Eu deito, pego no sono porque o Senhor me sustenta. Sabe quando é que nós vamos conseguir dormir na insônia, amados? É quando nós tivermos a consciência que o nosso sustento não vem do contra-cheque, não vem do nosso suor, não vem das nossas amizades, das nossas relações. Sabe quando nós vamos conseguir dormir e deitar? Não é quando o filho chega em casa
e a gente escuta o ranger da porta ou o barulho das chaves. Nós vamos conseguir dormir quando tivermos a plena convicção de que quem nos sustenta é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis, é o Deus soberano que mede a terra a palmo, aquele que mede os oceanos com a concha de suas mãos. Terceiro benefício daqueles que confiam no Senhor. Versículo 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres no queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. O terceiro benefício daqueles que confiam no Senhor é que eles não temem a tribulação. Um puritano, ele diz assim: eu não peço a Deus fardo leve, eu peço ombros fortes. Às vezes, quem sabe, amados, a gente está orando equivocado. Às vezes nós estamos pedindo fardo leve. Mas às vezes, quem sabe, nós devemos pedir costas fortes. Porque quanto maior for a nossa provação, maior é a nossa fé. Maior é a nossa capacidade de resiliência e de superação. Portanto, meu amado, se você confia, você não teme a tribulação. Você vai dormir com os leões, você passeia na fornalha, você atravessa o mar vermelho. Sabe por quê? Porque é o Senhor que nos sustenta. Dormindo na insônia. Quando é que a gente faz isso? Confiando no Senhor. Não negando os nossos problemas. Mas tendo o Senhor como nosso escudo, como a nossa glória e como aquele que nos exalta. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus, graças te damos por tua bondade e por tua misericórdia. Toma aqueles, Senhor, que estão passando por grandes provas. Aqueles que estavam, quem sabe, orando, dizendo: Senhor, manda uma palavra. Aqueles que são furtados de seus sonos, que são roubados do seu descanso. Algo tão elementar para a existência humana. Eu quero te pedir, Senhor, dá uma noite em paz para aqueles que estão assistindo essa live. Aqueles que não têm conseguido dormir. Eu quero te pedir, Senhor, ajuda-os segundo a tua graça. Pois sem ti nada podemos fazer. É assim que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém.